A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou comentar a lição número 3, que tem como título Jesus, o discípulo e a lei. Estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2022, a revista que vem falando sobre o Sermão do Monte. Na lição número 3, nós vamos entrar aqui numa parte do sermão que Jesus está falando sobre a lei, que ele veio cumprir a lei. Então, a gente precisa entender essa passagem, porque é um tema bem complexo, um tema que não é um tema fácil e que tem muitas interpretações. No livro do J. Carson, do comentário de Mateus, ele chega até dizer que essa passagem tem legiões de interpretações. Então, realmente, não é fácil, mas aqui na nossa abordagem da revista CPAD, do pastor Osiel Gomes, uma abordagem bem fundamentada, teologicamente falando, uma abordagem que eu acredito que é uma abordagem aceita pela maioria dos teólogos. Então a gente vai entender como que funciona essa questão da lei. O principal questionamento que surge é: será que Jesus veio abolir a lei? Ele veio acabar com a lei? Veio criar uma nova lei? Então muitas pessoas seguem essa linha. Mas a gente vai ver aqui na lição que o pastor Osiel, ele defende a ideia de que Jesus não é um revolucionário, aquele que veio trazer uma nova lei. Não, nada disso. Ele veio interpretar corretamente a lei e que também a lei que a gente está estudando aqui não é somente os 10 mandamentos, mas a lei, como uma referência a todo o Antigo Testamento, aponta para Cristo. Então a lei se cumpre em Cristo, e Cristo, agora como o Messias, ele tem autoridade de interpretar corretamente a lei e nos ensinar a seguir a lei. É claro que agora nós temos o Espírito Santo que está dentro de nós, nos ensinando a seguir todos os mandamentos de Jesus. Então, eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui relacionada a esse tema. Nós seguimos aqui a sequência da revista CPAD. Se você é professor da EBD, usa a revista da CPAD, esta aula é a aula que nós seguimos a sequência. Você vai estar muito mais preparado para ministrar uma aula de excelência na sua igreja. Então vou avançar aqui. Antes de começar a aula, eu quero só fazer um comentário sobre o curso de capacitação para professores da EBD que eu ministrei ali na cidade de Conceição do Araguaia, no estado do Pará, ali na pessoa do pastor Moacir e também do pastor Osiel, que conduziu esse trabalho. Fui convidado para ministrar ali. Ministrei ali na igreja no sábado à noite, no domingo pela manhã e no domingo à tarde. Foi uma bênção, uma participação assim expressiva de professores da EBD, educadores cristãos. Eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de pessoas ali interessadas em aprender como ministrar uma aula de excelência. Tinha professores de adultos, jovens, adolescentes, crianças, pregadores. Então muitas pessoas realmente interessadas, e ali nós ministramos sobre os 4 Cs da educação cristã, um treinamento que tem no EBD em Foco. Mas quando a gente ministra presencial, é totalmente diferente. O contato com os irmãos, a gente consegue interagir melhor. Foi uma bênção. Fiquei muito feliz com o resultado do treinamento. Quero agradecer aos irmãos que participaram aí de Conceição do Araguaia. Muita gente ali acompanha o EBD em Foco. Muito obrigado por tudo. E você que na sua igreja quer fazer um treinamento para os professores da EBD, basta entrar em contato conosco. Manda mensagem para o nosso número do WhatsApp. Aqui tem o nosso número 94 98409 2869. Então você pode entrar em contato conosco e a gente orienta como que faz aí o treinamento na sua igreja. Bem, continuando aqui, você pode receber os subsídios das lições de adultos e jovens no seu WhatsApp. Basta mandar assim: receber subsídios. Escreve desse jeito aqui que você vai receber aí no seu celular. E nós temos dentro do EBD em Foco, no nosso site ebdemfoco.com, aulas em vídeo, áudio, PDF, o slide em PowerPoint para você ministrar na sua igreja. Além do slide, nós temos sermões, curso de teologia, cursos diversos. Então acesse o nosso site ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp que você vai conhecer o nosso conteúdo completo. Nessa semana, nós vamos fazer uma live do curso de teologia no dia 14. Vamos ministrar uma aula sobre os evangelhos, com ênfase no evangelho de Mateus. Como nós estamos estudando o Sermão do Monte, que está em Mateus, nós resolvemos adiantar essa disciplina e colocar na nossa live do nosso curso básico de teologia. Essa live será no YouTube e todos vão assistir, está liberada para todos. Talvez nós faremos também uma live da lição 3, não é certeza.
Então pode ser que eu faça apenas o vídeo de destaque da lição 3 e não tenha live da lição 3. Então, como eu avisei na semana passada, nem toda semana a gente vai conseguir fazer uma live da lição, mas contamos com a sua participação na live do curso de teologia. Vamos para o texto áureo, que diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Verdade prática: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Então aqui na verdade prática, a gente está falando aí sobre a questão do reino de Deus. Então está bem claro aqui que os seguidores de Jesus, ele tem que viver uma vida diferenciada. Então é a justiça do reino. E essa justiça do reino não está baseada na antiga aliança, mas na nova aliança. Essa nova aliança, ela foi inaugurada com Cristo e nasce no coração do crente, porque é o Espírito Santo que atua em nosso coração. Então é totalmente diferente da antiga aliança. Mas a gente vai ver durante a aula que a antiga aliança não significa que ela foi totalmente descartada, é uma continuação. Então Jesus diz ali que tudo se cumpre nele e toda a antiga aliança aponta para Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 5, 17 a 20, a passagem que a gente vai estudar. Eu vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, mas durante a aula a gente volta a essa passagem para ver com detalhes. Vamos para a introdução. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito e finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus. Então deu para perceber aqui na introdução que essa lição ela é bem completa, é uma lição bem extensa, o slide ficou aqui gigante, então você que vai ministrar aula com slide tem que saber dosar bem o tempo, porque o tema realmente exige isso, não é um tema tão simples. A gente vai abordar tudo isso aqui, vamos falar da questão da lei, que Jesus cumpriu a lei, diferença entre letra da lei e do Espírito, e o Espírito, né? E falar por último da justiça do reino. Então são 3 temas bem complexos que nós vamos abordar em apenas uma lição. Então essa lição aqui, você que é professor de EBD, tem que se dedicar bastante em estudar e entender bem para que possa ministrar aí uma aula de excelência explicando corretamente o conteúdo. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Ou seja, Jesus cumpre a lei em todos os sentidos, até mesmo porque tudo aquilo que estava ali no Antigo Testamento apontava para ele. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Então nós, como seguidores de Cristo, temos que depender da justiça de Cristo, não da nossa justiça própria, como acreditavam ali os escribas e fariseus da época de Jesus. Tópico 1. Jesus cumpriu toda a lei. 1.1. Um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Ele diz assim: não pensem. Então essa expressão revela exatamente isso. Então não fique pensando que eu vim destruir tudo. Quando a gente olha as explicações acerca da relação da lei com Jesus, alguns chegam a dizer que Jesus veio destruir toda a lei. Na época da igreja primitiva, teve um herege chamado Marcião que defendia a ideia de que todo o Antigo Testamento deveria ser descartado. Ele chegava a dizer que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, que Jesus veio trazer uma lei totalmente nova, diferente. Então isso foi um absurdo, na verdade foi ali um exagero desse herege. E muitos hoje ainda pensam da mesma forma, só que Jesus não veio falar isso, né? Jesus, ele mesmo disse: não pense que vi destruir a lei, não vim fazer isso. Então ele vai cumprir a lei. Então ele valoriza o passado, ele valoriza tudo que aconteceu ali na antiga aliança. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Então ele tinha consciência disso, porque tudo apontava para ele. Então ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Então nem Jesus nem Paulo tinha essa mentalidade, essa ideia de que o Antigo Testamento deveria ser descartado e destruído. Paulo fala assim em Romanos 3:31,
Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, Paulo vai dizer que pela fé nós estabelecemos a lei. Então, a interpretação que nós temos é diferente. A interpretação que nós temos é que a lei do Antigo Testamento ela continua valendo, mas agora é pela fé, não pela letra. Assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Então aqui a gente vai olhar para o passado, preservar o passado e a partir daí construir um futuro melhor. Foi o que Jesus fez com relação à lei. É importante também nós destacarmos que esse tema aqui tem mais a ver com o que a lei diz acerca de Jesus do que o que Jesus disse acerca da lei. Entenda da seguinte maneira, quando a gente fala lei e os profetas, a gente está se referindo a todo o Antigo Testamento. Então não é somente aos 10 mandamentos. Então todo o Antigo Testamento tem uma relação direta com Jesus, porque tudo aponta para ele. Então a relação aqui é mais o que a lei diz acerca de Jesus do que o que Jesus disse acerca da lei. Fique com isso em mente que você vai compreender melhor a aula. Tópico 1.2. Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. João 5,18 diz assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que o Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus, ele tinha ali assim os seus opositores, os seus inimigos, aqueles que acreditavam, pensavam que Jesus era um revolucionário, um agitador, um destruidor de tudo aquilo que eles guardavam na época. Mas não é bem assim. Tá? Jesus, ele recebeu críticas, falsas acusações. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça, conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Então Jesus, ele não estava rebatendo Moisés, falando mal de Moisés, da lei de Moisés. Na verdade, a crítica de Jesus era em cima da interpretação que os fariseus e os escribas davam para a lei. Então eles estavam dando uma interpretação totalmente errada, uma interpretação em que a lei se tornava algo pesado, se tornava uma condenação. E Jesus veio mostrar algo totalmente diferente. Jesus veio interpretar corretamente a lei e mostrar para eles que a lei deve ser interpretada corretamente. E Jesus tem autoridade para isso porque a própria lei aponta para ele e ele como ali a realidade da lei, porque a lei é a sombra, no caso o Antigo Testamento é sombra e Jesus é a realidade, ele como realidade, ele consegue fazer essa interpretação correta. Então, no lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Então, os mestres judeus abandonaram o verdadeiro sentido da lei e Jesus veio e mostrou o verdadeiro sentido. Mateus 8,4, ele diz assim: Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então aqui Jesus ele cura um leproso. Primeira coisa que a gente percebe é que ao tocar um leproso, a pessoa era considerada impura e Jesus não foi considerado impuro, mostrando que ele é superior a qualquer coisa, qualquer doença é a própria lei. Aqui ele vai e fala para aquele leproso que foi curado apresentar ao sacerdote, ou seja, vai lá e cumpre o que está na lei. Só que agora ele faz isso não porque ele está dependendo de um sacrifício para ser perdoado da sua impureza. Não é isso. Ele faz isso para que sirva de testemunho, tanto para os sacerdotes quanto para o povo. Ou seja, a própria lei agora está servindo a Cristo. A lei está sendo usada para dar testemunho do Messias. Então aquele leproso, ao seguir esse protocolo da lei, ele está fazendo a lei ser útil para revelar o próprio Messias, que esse é o propósito da lei. A gente vai ver alguns versículos mais na frente que Paulo fala sobre isso, né? Que o propósito da lei é conduzir a Cristo. Isso já está bem claro nessa passagem aqui que Jesus cura esse leproso.
Então Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Então ele não diz que a lei é imperfeita, que a lei é perfeita, isso está bem claro nas Escrituras. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada nem estática. Ou seja, a revelação de Deus, ela vai se aperfeiçoando, ela vai acontecendo aos poucos. Ela não é algo que vai retrocedendo e nem é algo que fica parado. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Então, desde a antiga aliança, já está bem claro, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, 2 e 3. Então a gente tem aqui pode-se dizer assim, uma aplicação prática da lei de acordo com a antiga aliança, uma aplicação correta da lei. Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tópico 1.3. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego pleroo, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, cumprir aqui também está ligado à ideia de que ela aponta para Cristo. Ou seja, a lei falava de Cristo e quando Cristo se revelou, ali mostrou que ele é a perfeição da lei. E ele vai, com essa autoridade como sendo aquele que cumpre toda a lei, ele vai interpretar corretamente a lei e reforçar a lei. Foi dito isso para os antigos e eu digo dessa maneira. Então ele vai interpretar corretamente a lei, fazer algo diferente do que os escribas e fariseus faziam naquela época. Ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo, vou só avançar aqui, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. Então vamos ler o versículo. O que os escribas e fariseus faziam para abusar do povo? Mateus 23, 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então aqui Jesus está fazendo uma crítica à maneira que os escribas e fariseus interpretavam a lei. Eles interpretavam a lei de uma forma que a lei se tornava um fardo pesado, que nem eles conseguiam carregar, nem eles suportavam esse fardo. Então a interpretação deles era uma interpretação totalmente errada. Mas Jesus aperfeiçoou a lei. Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim também ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Aqui existe um certo debate sobre que mandamento Jesus está falando. Uma boa parte dos teólogos entendem que mandamentos aqui está se referindo aos mandamentos do próprio Jesus, da interpretação correta que ele está dando da lei. Então é nesse sentido. Então nós temos que seguir o que Jesus ensinou. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Lucas 4:21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aquilo que era sombra, que estava na antiga aliança, que apontava para a realidade que é Cristo, agora já tem uma nova interpretação. Então apontou para a realidade que é Jesus. Jesus cumpriu toda a lei, cumpriu toda a profecia, cumpriu tudo do Antigo Testamento e ele agora, com essa autoridade, vai fazer a interpretação correta da lei. Em Jesus, o que era visto por meio do Decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Está aqui a passagem de Hebreus que fala assim, Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo,
por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então o escritor aos Hebreus começa escrevendo falando que Deus falou de muitas formas, através dos profetas, dos pais, e falou conosco através do Filho. Então, mostrando que o Filho é a revelação plena, completa de Deus para a humanidade. E ele, como sendo essa revelação completa, purifica os nossos pecados e nos ensina a seguir os seus mandamentos. Então, tudo se cumpre em Cristo. Então, Jesus, ali, ele veio cumprir tudo que foi prometido na antiga aliança. Tópico 2. A letra da lei, a verdade do Espírito. 2.1. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Então, quando a gente vê Paulo usando essa palavra, essa referência, ele está se referindo a todo o Antigo Testamento, a antiga aliança. Então, essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas, que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7, de 7 a 25. Então, a lei no Antigo Testamento, ela nunca teve o propósito de salvar. Ela aponta o pecado, ela revela o pecado e ela leva à condenação. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Então, a função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. O problema dos fariseus na época de Jesus é que eles queriam se salvar pela lei. E Paulo vai criticar isso e mostrar que a lei nunca teve o propósito de salvar. A lei, ela aponta o erro, ela aponta o pecado. E o ser humano, como é fraco, ele está condenado pelo pecado, porque ele peca contra Deus, tem a sua natureza pecaminosa, então ele não tem que buscar a salvação pela lei, porque a lei vai apontar o pecado e mostrar que tem uma necessidade de salvação. Através da lei, o homem percebe que ele precisa de Cristo. Então, nesse sentido, ela serviu como paidagogos, do grego, isto é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Gálatas 3:24 fala assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de pedagogo, de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, o aio, ou o pedagogo, o tutor, ele ensinava a criança até uma certa idade. Depois não tinha mais necessidade daquele aio. Ele não tinha mais função nenhuma. Por quê? Porque a criança já tinha se tornado independente. Então a lei, ela tem essa função de nos conduzir a Cristo, de apontar Cristo. Depois que encontramos Cristo, em Cristo está a salvação. A lei não salva, mas Cristo salva. Então Cristo vai revelar a maneira correta de nós guardarmos a lei. Ele vai nos capacitar para guardar essa lei. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento e vê os profetas profetizando, o que eles estão fazendo? Eles estão interpretando a lei corretamente, aplicando a lei na vida do povo e falando para o povo se arrepender. Porque a lei em si, ela não tinha capacidade de salvar e os profetas sabiam disso. Mas o que salvava era a fé. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Então, o judaísmo ali da igreja primitiva, da época de Jesus, daquele período, eles fizeram uma interpretação totalmente errada da lei, fazendo com que a lei fosse algo totalmente sem vida. Tópico 2.2. A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. Então vamos lá, essa divisão ela pode ser importante em vários aspectos. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. E a judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Tem a ver com o cotidiano da vida do povo. Então a lei
para termos didáticos, ela era dividida nessas 3 categorias, essa tríplice divisão. Não significa que essa divisão ela é tão explícita assim na Bíblia. Tá? Ela não está lá dizendo, olha, a lei é dividida em 3 partes e tudo mais, mas é uma divisão didática. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que por isso seria possível salvar-se. Então aqui está o principal problema dos fariseus na época de Jesus, na época de Paulo. Eles estavam pegando a lei e transformando ela no meio de salvação. Então isso acontecia por mérito próprio. Se eu seguisse a lei, se eu me esforçasse, se eu fosse uma pessoa que procurasse fazer o esforço para me salvar, eu alcançaria a salvação. Mas Paulo vai refutar esse entendimento. Ele fala assim, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Esse versículo aqui de Gálatas 3:11 que eu coloquei aqui, eu acrescentei aqui na revista. Se você olhar a sua revista, vai estar Gálatas 2:16 e Tito 3:5. Só que eu achei assim que se encaixa melhor Gálatas 3:11, porque aqui Paulo está de fato refutando essa ideia de que a salvação é pela lei. E ele está dizendo que não é, que a lei não tem esse propósito, que a salvação sempre foi pela fé. Tanto que ele usa o exemplo de Abraão. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus, uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Então Paulo ele vai, nas suas cartas, fazer essa defesa de que Jesus cumpre a lei, ele pôs um fim nesse sistema mosaico e coloca agora um novo e vivo caminho. A lei é gravada no nosso coração. A passagem de Hebreus fala assim, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Então, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, existia um mediador, que era o sumo sacerdote, ele que entrava lá no Santo dos Santos. Então tinha toda uma estrutura que apontava para Cristo. Hoje nós temos a ousadia para entrar no santuário. Então todo crente tem essa ousadia, ou seja, essa capacidade de ir diretamente com Cristo, porque foi mediante o sangue de Cristo que nós alcançamos esse novo e vivo caminho. Tópico 2.3. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Então aqui quando a gente está falando da questão do Espírito, da verdade, né, a lei é a verdade do Espírito, a gente está falando que Jesus cumpre todo o Antigo Testamento, obedece à lei e por meio dele nós alcançamos a salvação. O mérito vem dele. Fala assim o texto aqui de Romanos 3, 21, 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 21, 26. Então está bem claro que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e ali assim nós alcançamos a verdadeira justiça. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo fala aqui que a letra mata, né, ele está falando da interpretação que eles davam para a lei naquela época. A letra da lei não está falando de estudar, de ler livros, nada disso. Aí ele está falando que a letra mata por quê? Porque aquela interpretação errada que eles davam da lei matava, mas o Espírito vivifica.
ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito, de palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. Então tem uma mudança. Agora a lei de Deus está cravada em nossos corações. O Espírito traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então tudo isso é uma transformação que acontece na vida de quem segue a Cristo e é transformado no interior, no coração e na consciência. Tópico 2.4. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde essa questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor, e está escrito assim, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo, Gálatas 5:14. Então Paulo ele não descarta a lei, ele fala que a lei é santa, que está estabelecida, já está tudo muito firmado e se cumpre no amor, amar o próximo, amar a Deus, e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo que impacta, aperfeiçoa e, por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então, Gálatas 4, 3 e 7 diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então agora, em Cristo, nós entendemos o verdadeiro sentido da lei. Então a gente pega os princípios da lei do Antigo Testamento, olhamos para Cristo e aplicamos na nossa vida. Isso é muito fácil de fazer pelo fato de que temos o Espírito dentro de nós. Então esse Espírito que está dentro de nós vai nos conduzir a seguir a verdadeira lei, a lei de Jesus, a interpretação que Jesus deu da lei. Ela é vivida por nós por meio do Espírito, numa vida dinamizada. Então a gente olha para a lei, tudo que está no Antigo Testamento, vê que tudo se cumpriu em Cristo e pegamos esses princípios e aplicamos na nossa vida. Tópico 3. A justiça do reino de Deus. 3.1. Quem é grande no reino de Deus? Aqui em Mateus 5, 18 e 19, Jesus está falando da vantagem de obedecer os seus mandamentos, de obedecer tudo aquilo que ele ensina. Quem faz isso será considerado grande no reino de Deus. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores, os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Então aqueles que são desobedientes são considerados menores no reino de Deus. Assim como discípulo de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Nós temos que entender uma coisa: se nós queremos guardar os mandamentos, seguir a lei de Cristo, nós temos que depender do Espírito Santo. Então, no reino de Deus, ser grande significa que você vai depender cada vez mais do Espírito Santo de Deus agindo na sua vida para que você possa guardar os mandamentos. Isso está interligado com o que a gente vai falar agora no próximo tópico sobre a questão da justiça. Então, tópico 3.2, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei-obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. Assim, a gente já falou aqui nessa aula, já foi comentado aqui, que o propósito da lei não é salvar. A lei apontava o erro, apontava o pecado e conduzia até a salvação. A questão toda é que os judeus interpretaram errado a lei, os judeus, principalmente na época de Jesus, interpretaram errado e começaram a confiar nas suas próprias ações para se auto-justificarem, porque eles acreditavam que, tentando guardar a lei e fazendo boas obras, eles seriam salvos.
No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. Então a gente tem a história do jovem rico, né, que chegou diante de Jesus querendo saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. No caso do jovem rico, ele estava querendo praticar boas obras, ele estava querendo uma lista de coisas que ele deveria fazer e, ao cumprir essa lista, ele seria considerado salvo. Então ele estava querendo salvação por obras e não por fé. Por isso que quando Jesus fala com ele para vender tudo que tem e segui-lo, ele não faz isso, porque é uma questão de fé, ele não tem fé em Jesus. Ele queria ser salvo pelo seu próprio esforço. E isso Jesus mostrou para ele que era uma impossibilidade. A gente tem também a parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu se achava melhor, né, pela sua justiça própria. Então ele queria ser melhor do que todos, inclusive do publicano. Então Lucas 18:11 diz assim: o fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então aqui a gente observa mais um querendo a justiça própria, pelos seus próprios atos, pelo seu próprio esforço. O sacerdote e o levita, que firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo, ali na parábola do samaritano, na Lucas 10, 31, 32, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Então a gente tem aqui também mais dois exemplos de pessoas que queriam ser salvas, né, pela justiça própria e não se importaram com aquilo que é mais importante, que é o amor ao próximo. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Então agora é diferente. A justiça, ela não é alcançada pelo mérito próprio. Na verdade, ela nunca foi. É isso que Jesus está mostrando. A justiça exigida pelo Senhor aos seus discípulos é superior às dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Então a crítica de Jesus não é para com a lei. Jesus não está criticando a lei ou falando mal da lei. Jesus está criticando os fariseus, os escribas e todos aqueles que acreditavam numa justiça própria. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, ou seja, a verdadeira justiça, a justiça de Cristo. Ela é alcançada mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa e assim entrar no reino de Deus. Romanos 3, 21, 22 fala assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então aqui, Paulo, escrevendo aos Romanos, vai explicar que a verdadeira justiça vem de Deus. Ela vem através do sacrifício de Cristo e é alcançada pela fé. Não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Somos justos e justificados por meio dele. Então chegamos na nossa conclusão, que diz assim: Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Então aqui na conclusão, reforçando que Jesus não veio destruir ou desfazer a lei, mas ele cumpriu a lei. Tudo que estava no Antigo Testamento apontava para ele, cumpriu nele, e ele, como sendo o cumpridor da lei, aquele que veio como o Messias, o Salvador, tem toda a autoridade para interpretar corretamente a lei e dizer como que nós devemos fazer agora, porque agora nós vivemos uma nova vida que é mais dinâmica, ou seja, uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós concluímos a aula, deixando bem claro que somos salvos pela fé em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo dentro de nós e Deus quer de nós a perfeição. Essa perfeição é seguir a sua lei, é seguir os seus mandamentos. Jesus explicou sobre os mandamentos e como nós devemos segui-lo. A gente vai estudar ainda muita coisa sobre o Sermão do Monte
e muito desse assunto vai ser esclarecido mais adiante. Então aqui a gente está dentro de uma parte do Sermão do Monte, mas que já fica bem claro que o Evangelho de Jesus Cristo ele é superior à antiga aliança e que Jesus ensinou como nós devemos guardar a lei. Então, que nós possamos começar, a partir de agora, a observar o nosso comportamento, as nossas atitudes, se estão de acordo com o que Jesus ensinou no Evangelho. E, claro, nós vamos sempre fazer isso guiados pelo Espírito Santo. Amém? Então, eu encerro aqui a aula, chegamos aqui no final, tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. Mais uma vez, reforçando o nosso conteúdo, nós temos aí aula em vídeo, áudio, PDF, slide em PowerPoint. Quem é assinante, além dos slides, tem acesso a sermões, cursos diversos e curso básico de teologia. Então acesse agora ebdenfoco.com, lá você vai encontrar tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência e continue conosco, porque nós vamos continuar fazendo as aulas. Durante a semana tem muito conteúdo que é postado além dessa aula em vídeo. Então acesse o site, envie mensagem no WhatsApp, dê uma lida na descrição do vídeo que você vai encontrar o conteúdo completo das lições. A paz do Senhor, até a próxima aula.